Então, passamos à coordenadora do Sindicato de Trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte. Bom dia, vereador Luiz Carlos, a quem, com carinho imenso que a gente tem, agradece mais uma vez pela iniciativa de estar trazendo à sociedade este debate, a promotora doutora Zenilde Alves, que tem cumprido um papel também brilhante, preocupada com os destinos da educação do nosso município, cumprimentar a esse plenário e aos telespectadores desta emissora de televisão. Agradeço pela memória, vereador, quando trouxe aqui, que em 2010 nós apresentamos um dossiê e, infelizmente, a gente já chamava a atenção da sociedade à época para não chegarmos a este colapso. Falávamos da crise, é evidente, mas tínhamos a preocupação de chegarmos a este colapso. E, com muita tristeza, a gente coloca que a decisão tomada ontem, ela foi uma decisão em cima de uma realidade que, como disse a promotora, já vinha existindo. 90% dos centros municipais de educação, ressalvando aquele cujos pais estavam complementando a alimentação, levando a merenda, ou as direções de escola e professores comprando o gás e até complementando a merenda, 90% dos centros municipais de educação já estavam paralisados. No ensino fundamental, a situação não muito diferente, ressalvando aqueles valorosos diretores que fazem a mágica de guardar de um ano para outro. Salvo isso aí, a gente encontra a mesma realidade. Durante esses 4 anos, nós fizemos várias manifestações de bairro, manifestações de rua e até a não desejada greve por nós, porque nós não desejamos greve. Mas tivemos que fazer para chamar a atenção das autoridades, para chamar a atenção da sociedade para um bem que é um direito constitucional, obrigação do município prover, e que não havia condições adequadas para o seu desenvolvimento. Lamentar que a tragédia seja tão grande que a gente chegue com essa expressão aqui de dizer à sociedade que a saída é suspender se não houver condições. E a gente diz se não houver condições, porque apesar da iniciativa da promotora da educação de pedir um bloqueio na ordem de 12 milhões, como ela já aqui citou, para tentar acomodar em 2 parcelas, acomodar essa finalização de ano, nós já vimos esse filme, vereador Lucena. Nós já vimos esse filme, que foi a justiça mandar e as coisas não se concretizarem como deveriam. E nós queremos saber, e a sociedade tem esse direito, de saber para onde esses recursos foram gastos, em quê, com quê, como eles foram gastos. São verbas que, na linguagem do movimento sindical, nós chamamos de verbas rubricadas, ou seja, os 25% do orçamento, aliás, da arrecadação do município, se destina para a educação. Fora o Fundeb, recursos de merenda, que é do governo federal, recursos de transporte, que vem também do governo federal, programas que são desenvolvidos, que vem também dinheiro do governo federal. E nós queremos saber, a sociedade precisa ter, através de uma auditoria nessas contas, para saber, de fato, em que foi empregado esse dinheiro. Nós precisamos requerer isso, porque isso é uma questão de cidadania. E nós não podemos permitir que nenhum outro gestor venha exatamente para pegar como exemplo, pegar como espelho o desastre que foi a administração
da prefeita Micarla de Souza, que continua prefeito, né, apesar de afastada do cargo, mas é prefeita ainda, Paulinho prefeito, até o dia 17 de dezembro. E a gente não pode terminar esse ano de 2012 sem que a sociedade tenha a garantia de que isso vai ser apurado a fundo. É muito fácil pedir a calamidade pública, como foi pedida na saúde. É muito fácil. Seria muito mais proveitoso para a sociedade se essa calamidade pública tivesse sido pedida bem antes, com uma investigação profunda das situações. Nós assistimos até recentemente propagandas que confrontavam e que nos deixava profundamente indignados, como, por exemplo, a merenda em casa. Até pouco tempo, essa propaganda estava no ar. Nos indignou quando a farda dos alunos foi feita por uma empresa de Recife. E nos deixa muito triste hoje a gente não ter, vereador Luiz Carlos, um concurso público, porque nenhuma empresa acreditou, se habilitou a concorrer ao processo licitatório. E isso tinha sido anunciado. Mas é que, na verdade, o movimento sindical sofre um preconceito muito grande. Quando a gente coloca para a população essas questões, elas muitas vezes têm uma leitura que não, aquilo é um factoide, aquilo é sombra, é visão de sindicalista. Mas a gente tem a certeza de que essa leitura, ela não pode mais ser feita. Daqui para frente, a sociedade precisa cuidar mais da sua cidade, da educação, intervir através dos conselhos de controle social, porque é exatamente a partir dessa intervenção que a gente vai ter condições de barrar o desastre, de não deixar chegar ao colapso como nós estamos chegando. Porque, vereador Luiz Carlos, ontem, na reunião do Conselho, a gente dizia, doutora Zenilde, não acreditamos que... Pode até cair a primeira parcela, mas nós não acreditamos que caia a segunda. É uma situação que vem sendo recorrente, que vem se repetindo e que leva ao desencanto, ao descrédito, porque é um desrespeito permanente. Nem mesmo as autoridades constituídas, como é o caso da própria promotoria, de terem que assinar ataques, vereador Lucena, e não serem cumpridos. Não é? Então, esse esforço foi um esforço de muitas mãos, mas também muitas mãos pegaram esse esforço para levar aonde levaram. Por isso que hoje, mais do que a gente ter o funcionamento das escolas e responder aos 200 dias letivos ou às 800 horas, é preciso que se junte a estes elementos também uma investigação profunda. Nós não queremos a superficialidade dos fatos, não. Nós queremos, enquanto sindicato, é um dever cidadão e cidadão, de que as coisas elas vão bem mais a fundo para permitir que a história não se repita. Se hoje a gente não combater isso, não fizer um enfrentamento, é uma permissividade a um futuro que poderá se repetir. Ninguém imaginou, mas aconteceu. A saúde agonizou, morreu, as ruas. Hoje completa 10 dias que no meu bairro não passa a coleta, né?
apesar dos esforços, Lucena, apesar dos esforços, não passa a coleta. E a educação chega a suspender suas atividades. Situação atípica. Atípica. Nem mesmo em São Paulo, quando houve aquela crise da dengue, que é um estado que tem uma política de educação que inverte a lógica que muitas vezes nós defendemos, que muitas vezes não, que nós defendemos, nem mesmo assim, naquela crise de 2010, se chegou a concluir um ano letivo, ou se encerrar um ano letivo, que não é o caso. No momento é uma suspensão, mas nós podemos dizer que essa suspensão também pode ser o ponto final da história da educação no governo Micarla e no ano de 2012. Por isso é que as iniciativas estão sendo tomadas, a gente parabeniza a doutora Zenilde, que tem tido essa preocupação, tem sido uma grande parceira na defesa do direito à educação, tem nos escutado quando se trata da defesa do profissional. Todas as vezes que a gente tem ido lá, vereador Luiz Carlos, a gente às vezes nem marca, mas ela nos recebe, sinal de que tem a preocupação, né? Tem feito esse esforço, mas, infelizmente, a gente pode dizer à população, nesta última audiência do ano, acho que é a última do ano, né, que a gente está encerrando um ciclo muito difícil e que os alunos e as alunas podem se considerar prejudicados se não houver rapidamente uma inversão desta situação. Então, deixar aí para a sociedade, para a gente pensar mais na nossa organização, enquanto sociedade, e que não permitir que uma nova cena aconteça mais na história do município de Natal. Muito obrigada. Nós que agradecemos a coordenadora do Sindicato de Trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte. Então, fica assim a sociedade, né, abastecida com relação ao enfrentamento da educação no momento atual, que realmente está num colapso e o sindicato e os trabalhadores da educação chegaram, lamentavelmente, a conversar, a deliberar até o encerramento oficial, né, a paralisação oficial das aulas do ano, parar a mesma atividade na sexta-feira, porque não tem mais a mínima condição. A promotora do Ministério Público interviu, que está aqui, através de tinha pedido uma liminar, inclusive, né, o juiz da Vara da Infância, para que repasse o mínimo, alguma condição financeira, e que termine pelo menos esse ano, que só vai terminar em fevereiro, não é isso? Que começou bem atrasado, só termina em fevereiro. Se não tiver condição do mínimo para manter até fevereiro, as crianças vão ser prejudicadas, porque vai parar agora em dezembro, fica aí 3 meses, um trimestre, e aí não tem como aproveitar esse ano. As crianças vão chegar a um cúmulo de perder um ano letivo. Então, vamos torcer para que o juiz acate essa liminar e cobre da prefeitura. Hoje, o prefeito interino é Paulinho Freire, né? Nós vamos, inclusive, tentar levar uma comissão aqui de vereadores para também sensibilizar o prefeito Paulinho Freire, né? Ver como é que está a situação e se faz esse repasse para concluir o ano. E que o próximo ano, com a nova gestão, que as coisas realmente andem, porque ninguém esperava, né, chegar a esse colapso. Mas essa casa fez a parte dela, a Comissão de Educação aqui fez a parte dela ao longo desses anos, né? Inclusive, o repasse que chega a 30% foi nessa Comissão de Educação, que foi criada no nosso mandato, né? Que foi de nossa autoria, mas nós colocamos que passaria 30% da educação, e hoje já está em 30% o investimento, e a prefeita não pode alegar ao secretário de Educação, que infelizmente não veio aqui, Walter Fonseca, nem mandou representante, mas ele não pode alegar que não existe recurso, porque é do que entrou.
Ficou bem claro no processo feito pela doutora Zenilde Ferreira, que hoje a dívida é quase de 100 milhões que a prefeitura deve à educação, mas foi que entrou e ela não repassou, para não dizer que está em crise e não tinha dinheiro. Foi do dinheiro que ela pegou, do real que ela pegou, ela tinha que fazer a parte dela e não foi feito. Então, vamos aguardar aí esse posicionamento e vamos, como eu disse, fazer a nossa parte, ainda fazer uma visita ao prefeito, Paulinho Freire. Fernando Lucena está aqui, pode nos acompanhar, para que a gente possa também dar esse apoio político para que as crianças não sejam prejudicadas. Mas nós vamos passar para outro ponto, que é com relação à garantia da educação para todas as crianças de 0 a 3 anos. Mas antes disso, eu pergunto a Constantino, se quer, ou o vereador Fernando Lucena, se quer se pronunciar sobre a situação real da educação. Em seguida, a gente passa para a promotora e para a Fátima, com relação a essa ampliação de creche, de CMEIs de 0 a 3 anos para as crianças de Natal. Então, vamos passar ao vereador Fernando Lucena. Em seguida, Constantino, que é representante dos pais, né, da parte do Conselho Municipal de Educação, e depois nós voltaremos para a mesa. Se mais alguém quiser se inscrever também nesse pequeno intervalo agora, intervalo que eu digo passando para o plenário, porque depois nós vamos retomar a mesa.